Tá preparado, já está preparado o ambiente já. Glória a Deus. Aleluia. Que bom que você veio. Que bom que você quer aprender mais sobre paternidade. O pessoal lá da filmagem fica meio... Deus, irmãos, Ele não estabeleceu primeiramente uma instituição. Ele estabeleceu a família. E ao estabelecer a família, Deus também estabeleceu os valores para uma sociedade. Pai, mãe, filhos. E quando Adão peca, Eva peca, e consequentemente Adão, eles quebram o crescente, a progressividade da revelação da paternidade. Porque Deus, Ele iria se manifestar, Ele iria se revelar a Adão, até que Adão entendesse essa relação. Adão, embora sendo feito homem, mas ele era um bebê espiritual e emocional. E a maior prova disso é que ele e Eva estavam nus e nem se importavam com isso. Se você pegar dois bebês e colocar eles um perto do outro, eles não estão nem aí. Não vão nem, vai achar meio estranho alguma coisa, mas daqui a pouco ele já nem percebe mais. Então a proposta de Deus era que Adão pudesse, através, não de uma instituição, mas de um relacionamento, alcançar a maturidade e a consciência da paternidade. Mas infelizmente isso foi quebrado quando Adão desobedece à autoridade estabelecida, ou a referência de autoridade. O pai, irmãos, ele não tem que estar em todos os lugares ao mesmo tempo, mas o pai tem que deixar bem claro para o filho o que significa uma referência de autoridade, porque isso é um princípio do céu. Quem não conhece a autoridade, irmãos, é impossível viver na eternidade, impossível. Só vai para a eternidade aqueles que conhecem a autoridade, aqueles que discernem a autoridade, aqueles que vivem a autoridade. Então, Deus coloca a árvore no jardim exatamente para ser uma autoridade representativa na vida de Adão. Só que Adão não entende isso e acaba se deixando levar pelo que aconteceu com Eva e peca. O que significa isso? Ele quebra um ciclo de crescimento emocional e espiritual. E a perda dessa consciência da paternidade, ela começou a distanciar o homem de um relacionamento genuíno com Deus. O maior problema da perda da consciência de paternidade é que o homem, ele deixou de se relacionar com Deus por amor. E ele começou a se relacionar com Deus por interesse. E isso, irmãos, foi perfeitamente visível no meio da igreja. Porque Deus estabeleceu pais para as igrejas. Porque pastor, profeta, evangelista, mestre, apóstolo, isso não é natureza, isso não é identidade, isso é um dom. Agora, paternidade é uma identidade. Paternidade é uma natureza. Então não tem como Deus fazer com que a obra da cruz prolongue pelas gerações via dons, porque os dons se corrompem, ou pelo menos os que usam dos dons se corrompem, mas uma paternidade não. O cara pode, meu pai, é claro que, isso é só um exemplo, mas o meu pai, ele pode ser preso, ele pode fazer o que for, que ele nunca vai deixar de ser meu pai. Até teve uma marca aí que eu não me lembro agora qual, acho que é o Leite Ninho, em pó. Lançou uma propaganda muito interessante, falando sobre o Dia das Mães, eu acho que é isso, o Dia das Mães. Aí pergunta para os filhos o que eles vão ser quando crescer. Pergunta para a mãe o que os filhos vão ser quando crescer. Aí elas falam um bocado de coisa.
Aí pergunta para a mãe, o que você vai ser quando seus filhos crescerem? Elas não têm a resposta, mas os filhos têm. Eles dizem, elas vão continuar sendo minha mãe. É assim que é. É assim que é. Não, o que você vai ser quando amadurecer, num contexto espiritual? A uns, ele concedeu para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, dons de socorros, dons de generosidade, da profecia, da palavra, mestre. Enfim, há muitos dons que cada um vai exercer na medida que amadurece a caminho da eternidade. Mas duas coisas são imutáveis. Você sempre será o filho e você sempre terá um pai. Isso não muda. Ainda que você tenha milhares de dons. Agora, é claro que do momento em que você inicia sua carreira cristã, até o momento em que você alcança a condição de um filho maduro, de um herdeiro, para usufruir da herança, você precisará de tutores e curadores, de mentores, de pastores, de evangelistas, de mestres, de profetas. Você precisa, todos nós vamos precisar. É assim que funciona. Mas vai chegar um momento que tudo isso vai ficar para trás. E nós vamos viver como pais e filhos. Porque todos os dons, irmãos, por mais sobrenaturais que sejam, eles não são autossuficientes. Dons é uma ferramenta criada para suprir necessidades, não para completar um chamado, uma carreira. Não. O que completa a carreira é um posicionamento, uma consciência de família. Por isso que quando Deus estabeleceu os da fé, através de Abraão, Ele disse, em ti serão abençoadas ou benditas todas as famílias da terra. Então, para nós o que importa, irmãos, é que nós vivamos a paternidade do reino no nosso dia a dia. Porque essa consciência vai nos preservar, essa consciência vai nos libertar, e essa consciência vai nos fazer prosperar. Porque nenhum pai há que queira ver o seu filho na miséria, nenhum filho há que não cuide do seu pai. Ah, pastor, mas tem muito filho aí que não cuida, mas não é ele, é o demônio que está agindo na vida dele. Porque se você tirar o demônio, você vai ver que ele quer cuidar do pai dele. Vocês estão entendendo isso, irmãos? Da mesma sorte o pai. Ah, mas tem pai hoje que lá abandona o filho. Não são os pais, são os demônios que habitam nos pais, que levam eles a fazer tais coisas. Mas se você pegar uma família, se você pegar uma criança, né, duas crianças, uma do sexo masculino e outra feminino, e colocar numa ilha isolada do mundo, e eles crescerem, você vai ver que o instinto familiar, ele vai vigorar em detrimento a qualquer outra coisa. Então o pai, ele vai cuidar da criança, a mãe vai cuidar da criança, não vai ser outra coisa que vai acontecer. Vocês estão entendendo isso, queridos? Por isso a paternidade é tão importante. Agora, o que eu quero compartilhar com vocês nessa noite é as consequências da perda dessa consciência. Um dia eu estava conversando com um teólogo da nossa nação, brasileiro, uma pessoa que eu respeito muito e que eu admiro, um homem profundo conhecedor da palavra, Eu me encontrei com ele num seminário lá em Goiânia, e nós conversamos por alguns minutos, e eu o convidei para ministrar no seminário anual da MCM de paternidade. Quando eu falei para ele se ele queria ministrar no seminário de paternidade, ele deu um pulo. Ele falou, eu não acredito nisso. Isso aí é mais uma ferramenta de manipulação, talvez a pior delas. Aqui foi um baque, irmãos. Eu tão entusiasmado com paternidade, de repente eu vi uma palavra dessa, né? Mas aí eu orei ali em alguns segundos, ali eu orei e falei, Jesus, o que eu falo para ele? E o Senhor falou assim, pergunta para ele se ele acredita que entre uma ovelha e um pastor é possível desenvolver uma relação como de pai e filho. E eu perguntei, e ele chorou na hora. Porque essa é a relação que Deus estabeleceu. A relação mais profunda que Deus estabeleceu entre dois seres humanos, irmãos, é a paternidade. O casamento é lindo, maravilhoso, é um mistério, mas não se compara
a paternidade. A emoção do casamento, ela é, como diz, deixa eu ver se eu acho a palavra, quando nós nos casamos de maneira coerente, de consagrada, né? A emoção ali, ela é uma emoção de conquista. Você tem aquele sentimento que você chegou lá, que você conquistou, mas quando o filho nasce, a sensação que você tem é que você de fato agora é eterno. Porque ainda que você morra, a sua semente continua vivendo. Aleluia! Isso é maravilhoso, irmãos. Isso é maravilhoso. No casamento, a sensação de conquista, de plenitude pessoal, mas na paternidade a sensação é de eternidade, de continuidade. Poxa, aqui, quando eu estou com 41 anos e o Ian está com 6. Imagina. Imagina que ele vai viver, irmãos, para ver muitas coisas se Jesus não voltar. A pequena Ruth com 7 meses. E sabe o que Deus faz, irmãos, quando você é fiel a uma paternidade? Deus, Ele honra você para que a paternidade seja honrada. Porque é assim que Ele trabalha. Você está entendendo isso? Deus não revela nada ao filho se primeiro não revelar ao pai. Porque foi Ele que estabeleceu a autoridade. Foi Ele que estabeleceu a hierarquia. Então, tudo que Deus quiser falar com o filho, primeiro Ele fala com o pai. Agora, pode ser que ele resista, pode ser que ele coloque no coração do pai uma resistência, para que ele possa abrir portas que estavam fechadas, para convencer o pai. Vou dar um exemplo. Desde o ano passado que havia uma situação... tem uns materiais aqui. Logo que eu lembrei desse material, depois eu falo. Desde o ano passado que havia uma situação da gente ir para fora ou não estudar o inglês. E um belo dia nós estávamos orando lá na tenda, lá os irmãos da MCM, o pastor José também estava, e de repente o pastor José caminhou para o meu lado e começou a orar. E ele começou a dizer que de fato eu iria para a Europa e que eu iria para a Inglaterra. Eu nunca tinha pensado nisso, nunca tinha sonhado com isso, nunca tinha desejado isso. Eu sempre imaginei que eu fosse para um país subdesenvolvido, para poder ali estabelecer, né, o reino de Deus. Ok, só que depois, irmãos, tudo começou a contribuir para que nós não fôssemos para lá. E o pastor José, por várias vezes, me disse: Ebinho, todas as vezes que eu penso em você aprendendo inglês, eu vejo você em Nairobi, no Quênia. Todas as vezes. Tudo bem. E aí, irmãos, de repente acontece o que aconteceu. Um missionário nosso, que vai para a Mongólia, um chamado para a Mongólia, foi para o Camboja para se aculturar, né, com a Ásia. E de repente ele vai para a Mongólia. E quando chega na Mongólia, que ele descobre que ele só pode ficar lá dentro se ele tiver um diploma de inglês. E aí quando ele fala isso para o Brasil, né, a gente publica essa carta, um empresário de São Paulo paga para ele e para a esposa, é só ele e a esposa, o curso de 6 meses em Londres. E aí, do Camboja, ele vai para Londres estudar o inglês. O foco dele é ir para a Mongólia. O chamado dele é Mongólia, ele vai para a Mongólia. E aí ele chega em Londres e ele fica conhecendo então o pessoal da escola e uma missionária, que já fazia mais de 5 anos que orava para que Deus pudesse estabelecer uma parceria com alguma agência missionária brasileira com eles. Porque eles têm a escola de inglês, mas a escola de missões deles acabou. Não por falta de estrutura, mas por falta de material humano. E aí então o Ricardo liga para mim, a gente começa a conversar e eu falo: cara, isso aí é muita loucura para a minha cabeça. Vamos estudar o inglês em Londres então. Só que uma semana depois o Ricardo me liga e fala: Ebinho, ele disse para mim que ele vai mandar uma carta te convidando para você cuidar da escola de missões dele aqui na Inglaterra. Eu falei: tá, mas e aí? E aí que você vai entrar na Inglaterra, você e sua família, vocês vão entrar na Inglaterra com o visto de ministro do Evangelho. Irmão, isso é uma loucura. No momento em que a Inglaterra
estabeleceu várias atitudes firmes contra a imigração. Deus faz isso. E por quê, irmãos? Porque eu sou bonzinho? Não, por causa de paternidade. Porque no coração do meu pastor eu não ia para Londres. No coração do meu pastor eu iria para Nairobi. Mas o filho, quando ele alcança a maturidade, ele não resiste ao pai. Ele se submete. Mas se o que está no coração do pai não é a perfeita vontade de Deus, então não é o filho que o vai convencer, mas é Deus. E como Deus faz? Abrindo portas, fechando portas. Sexta-feira, quando eu levei ele para o aeroporto, dentre as coisas que a gente conversou, ele disse, olha, é muito bom ver o que está acontecendo, o que Deus está fazendo. Só que para que esse momento acontecesse, eu não podia estabelecer uma relação com ele de interesse. Eu tinha que entender a diferença entre uma relação de interesse e uma relação de amor, de cumplicidade, de entrega, de renúncia. Então, quando Adão cai, irmãos, quando Eva cai, Adão cai, e eles saem do Éden, a primeira coisa que o homem perde é a identidade. Porque ele perdeu o seu contato com o pai diário. E a verdade é que a gente não sabe quanto tempo, depois da queda, depois que Adão sai do Éden, a gente não sabe quanto tempo Deus falou com Éden. A Bíblia não tem clareza nisso. E quando uma pessoa, irmãos, ela não tem paternidade, ela não reconhece paternidade, ela vive confusa. Porque ela não tem identidade. Você está entendendo isso? Por que é que Deus põe paz sobre a igreja? Para que a igreja tenha uma identidade. Porque a pior coisa que tem é você ver um povo sem identidade. Você está entendendo isso, queridos? Cada semana está correndo para um lugar. Cada dia está correndo para um lugar. Um dia é G12, outro dia é M12, outro dia é G5, outro dia é M5, outro dia é não sei o quê. Não tem identidade. E isso, irmãos, é triste. Porque as pessoas que estão ali dentro, elas não conseguem desfrutar do que uma identidade proporciona. Você está entendendo isso? Assim como naturalmente muitos serviços dependem da apresentação da identidade, assim também é no mundo espiritual. Tem um episódio que eu gosto muito, que é quando uns camaradas vão expulsar um demônio lá e eles não sabem nada de expulsar demônio, nem tem comunhão com Jesus e com ninguém. E aí o demônio pega eles e dá um ataque neles, mas bate em todos eles. E o demônio fala para eles assim, eu conheço a Jesus que você falou, conheço até Paulo. O que é isso, irmãos? Identidade. Mas vocês? Conheço não. Então, quando uma pessoa não tem identidade, ela vive confusa. Aqui vocês têm uma identidade, amém? Ah, não, tem não. Aqui vocês têm uma identidade, amém? Alguém vai te perguntar de onde você vai falar, eu sou da Assembleia de Deus das Nações. Essa é a minha identidade. Assembleia de Deus das Nações. Irmãos, eu estou olhando aí, né? A gente está observando vocês, o corpo de Cristo. E você já viu como o pastor de vocês, ele chega, né? E abraça e beija. Então, homens, essa é a sua identidade. Aleluia. Você viu como é que o amém ficou ralinho, pastor? Aqui nós vamos ter que quebrar esse machismo. Não há nada mais importante, irmãos, não há nada mais amável do que um ósculo santo. Nada. Nada, nada, nada. É claro que nós temos um triste exemplo de Judas traindo Jesus com um beijo. Mas o beijo não foi o ápice da traição. Só foi a manifestação externa. O coração de Judas estava corrompido. Mas uma pessoa que não consegue, um homem que não consegue chegar para o outro, dar um abraço nele e um beijo no rosto dele, ele tem algum problema com identidade. Você está entendendo isso, irmão? Amém, igreja? Então,
A falta de identidade, ela vai deixar você confuso. Por isso que é importante reconhecer paternidade. A falta de identidade, ela também vai contribuir para que você não tenha comunhão. Porque eu só posso ter comunhão se eu reconheço a paternidade. Porque se eu reconheço a paternidade, então eu reconheço os irmãos. Quantos entenderam isso? Por que eu sei... Como é seu nome? Mara. Por que eu sei que eu sou irmão da Mara? Porque nós dois reconhecemos o mesmo pai. Quantos entendem isso? Mas quando isso não é uma unanimidade, então o corpo começa a ficar dividido. Veja, se uma pessoa está dentro dessa igreja e não reconhece a paternidade desta igreja, sabe o que vai acontecer? Ela vai começar a se isolar do corpo. Isso não é bom. Ah, pastor, mas aqui tem umas panelinhas. Querido, quando você é filho, panela é o de menos. Panela foi feita para tirar a tampa e você pular dentro. Vocês estão entendendo? Não aceito. Mas vocês estão aí cochichando. Vocês estão aí cochichando o quê? Nós temos o mesmo pai? Eu também quero ouvir, fala aí. E fica lá esperando. Porque o que você não pode falar perto de mim, no mínimo é algo errado. Porque nós somos irmãos. Você está entendendo, irmão? E aí, se a pessoa já é madura, o que ela faz? Pai, eu cheguei outro dia perto dos meninos ali, e o seguinte, os meninos calaram a boca. Então, das duas, uma. Ou eles estavam falando mal de mim, ou eles estavam falando mal do senhor. Então, vamos chamar eles e vamos resolver essa parada. Vocês entenderam, irmãos? É assim que uma família funciona? Agora, ai, fulano falou de mim. Oh dia, oh céu, oh azar, eles estão me difamando nesta igreja. Irmão, isso não é atitude de família, não. Por isso que Jesus disse que se o teu irmão pecar contra ti, vai ter com ele. Porque imagina, tem ali um pessoal conversando, e quando você chega, eles se calam. Aí você fala assim, olha, das duas uma, ou vocês estão falando de mim, ou vocês estão falando do pastor, vamos lá conversar com ele. Irmão, acabou a panela, nunca mais você vai ver que é esse povo junto, nunca mais. E na hora que eles estiverem de longe, oi irmão, vem cá querido, vamos abraçar aqui e tal, Jesus é lindo. Vocês estão entendendo, queridos? Quando eu reconheço paternidade, eu não tenho dificuldade de repartir. Porque é muito triste, irmãos, você chegar numa igreja e você vê uma turma usando roupas caras e outra turma usando roupas maltrapilhas. É muito triste isso. Isso não traduz uma família. Não estou dizendo que você tem que fazer o voto de São Francisco de Assis. Mas o meu irmão não pode andar maltrapilho enquanto eu estou bem vestido. Tem algum erro aí. Tem alguma coisa errada. Ele é meu irmão. Esse ano, eu tenho 3 irmãos, 2 irmãos e uma irmã. E esse ano Deus me deu o privilégio de poder evangelizar o meu irmão da maneira que eu sempre sonhei depois de mim. Ele é muito inteligente, ele tem 2 faculdades, é oficial de justiça lá na cidade, passou concursado. Então, é um cara assim. Mas a linguagem dele é o dinheiro. E esse ano eu tinha comprado um Voyage, e aí ele queria comprar um carrinho para ele. Eu falei, ó, te vendo meu Voyage. Só que o Voyage, irmãos, o preço de mercado dele era 33, 34 mil. E ele só tinha 27. Eu falei, compra o meu carro. Ele falou, não, eu só tenho 27 mil. Eu falei, moço, é o dinheiro que eu quero no carro. É, Bim, mas o seu carro vale uns 34. Eu falei, cara, você é meu irmão. Você é meu irmão, cara. Se eu não puder te vender um carro 4 mil mais barato, eu vou vender o quê? Eu vou fazer o quê? Você é meu irmão. Você é meu irmão, João Cláudio. Pega o carro por 27 mil. Isso quebrou ele, irmãos. Destruiu ele. É meu irmão. Ah, mas você vai tomar prejuízo. Eu falei, querido, no meu reino e no reino de meu pai, isso é bênção pura. Na minha família, quando nós perdemos é que nós ganhamos. Agora, para isso acontecer, irmãos, tem que ser irmão, senão não acontece. Agora, é claro, eu não estou aqui falando que você vai sustentar pessoas que não têm fidelidade a Deus, não é isso.
Mas às vezes, querido, a gente perde a oportunidade de realizar sonhos. Porque tem gente que tem um sonho, querido, de ter uma blusa, é assim que funciona. E aí a gente sabe que tem condição de ir lá e comprar aquela blusa e dar e não faz. Por quê? Porque não tem paternidade. Porque quando eu reconheço uma paternidade, eu dou a vida pelos irmãos. Não foi isso que ele ensinou? Eu dou a vida pelos irmãos. Não é isso que ele ensinou? Ninguém tem maior amor que esse, em dar a alguém a sua vida por amor dos outros. Então, a paternidade, ela vai trabalhando as áreas da minha vida que a sociedade, movida por Satanás, está destruindo. Por isso que é importante reconhecer a paternidade. Uma pessoa sem paternidade, ela não tem identidade. E se ela não tem identidade, ela vai começar a sofrer inversão de valores. E é o que mais acontece hoje. Família se destruindo, porque não há uma harmonia entre a referência paterna e a referência materna. O pai abandonou. A mãe largou. Queridos, o que nós precisamos entender é que o dia que nós nos unimos a Cristo, Ele nos aceitou e Ele estabeleceu para nós referência paterna e materna. Deus é a nossa referência em todos os âmbitos. Jesus é a nossa referência, o Espírito Santo é a nossa referência em todos os âmbitos. Se você nunca teve o amor de mãe, eu te desafio você a entrar para dentro do quarto e a orar a Deus, e você vai ver se Deus não vai te amar muito mais do que a sua mãe. Se você nunca teve o amor de pai, eu desafio você a entrar para o seu quarto e a começar a orar a Deus pedindo esse amor paterno, e Ele não virá e não suprirá cada uma das suas dificuldades emocionais como pai. Eu desafio você. Agora, Deus não vai se manifestar, irmãos, no sepulcro. Jesus não está morto. O problema é que a maioria de nós fica procurando Ele no túmulo. E Ele não está no túmulo. Como assim, pastor? Não adianta você, porque você não teve o amor paterno biológico, ou o amor materno biológico, você ficar lambendo essa ferida, querido. Não adianta. Não adianta. Porque meu pai, porque... O dia mais feliz da minha vida, foi o ano passado, quando eu lancei esse livrinho aqui, O Caminho da Paternidade, alcançando a condição de herdeiro. E eu pude honrar o meu pai biológico. Ele estava lá. Foi lindo, que momento maravilhoso. Então, irmãos, preste muita atenção nisso. Quando você tem paternidade, você tem identidade. E quando você tem uma identidade, os valores harmônicos da família são estabelecidos. Você sabe qual é o direito da referência paterna e você sabe qual é o direito da referência materna. Se por um lado a referência materna vai te dar sensibilidade, vai te dar amabilidade, por outro lado a referência paterna vai te dar correção, direção, limites. O grande problema da igreja brasileira é que ela vive sem limites. São crianças, bebês espirituais que não aceitam correção. Então acham que pode fazer tudo que querem. Não, queridos, Deus não estabeleceu isso. Deus criou uma família com um pai para pôr limite. A igreja que não tem paternidade, ela não tem limite. Aí todo tipo de aberração ela se encontra lá dentro. Mas quando uma igreja tem pai, não tem limite. Uma coisa que eu fiquei muito feliz aqui nesses 2 dias, começa no horário, com 2, 3 pessoas aqui dentro, vamos lá, vamos começar. Sabe o que é isso? Identidade. Isso é paternidade. Lugar onde isso não existe, não, vamos esperar mais um pouquinho, porque o pessoal está chegando e tal, o trânsito está... Vocês estão entendendo, irmãos? Amém, igreja? Amém. Agora, a pior perda em relação à consciência paterna foi essa sensibilidade do relacionamento. No Éden, havia uma relação paterna.
Não era uma relação por interesse. Mas quando o homem peca, quando a mulher peca e sai do Éden, essa relação por interesse ela começa. E aí você vai ver que na história, em Gênesis, quando Deus vai falar a Adão, o texto de Gênesis 2:18 diz assim, ó: e abençoou Deus a Adão e disse. Então o homem cai, acontece toda aquela situação, mas Deus, numa tentativa ainda de continuar tratando o homem como filho, você vai para Gênesis 9, quando Noé, depois do dilúvio e tudo, está escrito que Deus abençoou a Noé e sua família e disse. Mas novamente o homem rejeita isso. E ao rejeitar isso, definitivamente agora o homem não pode mais ter a paternidade de Deus. E aí você vai ver que quando ele se encontra com Abraão, ele não abençoa Abraão para depois falar alguma coisa. Ele fala primeiro para depois abençoar. Isso não é pai. Como estão entendendo isso, irmãos? Ele diz para Abraão: sai da sua terra, Gênesis 12, sai da sua terra, da sua parentela, da casa de seu pai, vai para uma terra que eu vou te mostrar, aí lá eu vou te abençoar. Isso, irmãos, mostra a diferença, porque numa relação paterna, o filho sabe o que o pai quer que ele faça, o filho sabe, mas quando a relação de interesse entra, ambas as partes precisam estabelecer condutas, atitudes. Então, para o homem ser abençoado, não bastava mais ele estar na presença de Deus, porque ele não tinha mais a consciência do que aquela presença representava. Agora, para o homem ser abençoado, ele tinha que sair da terra, da sua parentela, da casa de seu pai, e ir para uma terra que Deus ia mostrar. Olha a diferença, irmãos. Relação totalmente distanciada. E aí você vai ver que Abraão já não conhece mais o Deus paterno. Abraão conhece o Deus Altíssimo. E por que Abraão conhece o Deus Altíssimo, irmãos? Porque todas as nações daquela época eram pagãs. E cada uma tinha um tipo de Deus. E cada uma falava que o seu Deus era mais forte. Então Deus não convenceria Abraão de nada se Deus se apresentasse para Abraão como pai. Abraão precisava de um Deus todo-poderoso para ele ser convencido de alguma coisa. Como você está entendendo? E de Abraão até Malaquias, queridos, entrou todo tipo de manifestação possível. Jeová Jirê, Jeová Rafá, Tissidquenu, não sei quem, e e Jeová, vai para Jeová para tudo quanto é canto. Só que escute o que eu vou te falar, Deus não se alegra com quem se relaciona com os seus atributos, ou com os seus dons, ou com as suas manifestações, não. Como assim, pastor? Vou te dar um exemplo. Você já viu uma pessoa com sucesso na vida profissional? Um bom administrador, que tem suas finanças em dia, tem seu dinheirinho tranquilo, tem sua poupança, tem seu carro, tem sua casa, a vida dele é impecável na área financeira. Você já viu essa pessoa invocar o Jeová Jirê? Não invoca, irmãos. Não invoca, por quê? Porque não é a necessidade dele. Você já viu alguém em perfeita saúde entrar para o quarto e orar pelo Deus da cura? A pessoa está ali, não tem nada, não está sentindo nada, perfeito, acabou de fazer a bateria de exame, não deu nada, ela está perfeita, aí ela entra para o quarto, oh Deus da cura, vem, vem. Já viu isso acontecer? Não acontece, irmão. Por quê? Porque não é a necessidade dela. É por isso que Deus não se alegra com quem se relaciona com as suas manifestações. Porque acontece assim, ó. Aqui eu tenho, como é seu nome? A pastora Lu e a Carolina. Carolina, você sabe, né? Você sabe, depois eu te conto. Aí a Carolina vai dar um problema lá no dentezinho e tal, e tal. Eu te pergunto, Adriano, o pastor Adriano, ele vai ter que estudar odontologia para cuidar do dente dela? Mas ele vai cuidar, sim ou não? Por quê, irmão? Porque ele é pai? Só que aí ele vai e leva ela lá para o dentista. Aí chega lá no dentista, ela com aquela dor. Aí, de repente, o dentista mexe, a dor vai embora. Oh, que coisa boa. Uau. E aí, quando
os dois estão saindo do consultório, Caroline. Aí quando eles estão saindo do consultório, a Caru vira para o pai e fala assim, ó, eu não quero ir com o senhor não, vou ficar com o dentista. Você está entendendo, irmão? É isso que a gente faz. Você invoca o Deus da cura porque você está enfermo, mas quando você está enfermo, quando você restaura a sua saúde, você despreza Ele. Você invoca o Deus das finanças porque você está endividado, mas quando você acessa, quando você paga todas as suas dívidas, o Deus Jeová Jireh fica de lado. E assim nós vamos levando. Agora, o problema maior, irmãos, é porque isso foi transferido para dentro da igreja. Porque hoje, a igreja não quer mais um pai sobre ela. Ela quer um curandeiro. Vocês estão entendendo, irmão? Por que a igreja dos curandeiros está lotada? Porque é um povo miserável. Miserável. Que não sabe nem de longe o que é uma relação de amor. O conceito de amar, irmão, segundo Deus, não é receber, é dar. Quando você ama, você dá, você não recebe. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que não recebeu nada, deu. Mas aí eu vou na igreja cheio das minhas perebinhas, cheio das minhas úlceras, das minhas feridas, não sei das quantas, porque o sangue de Jesus não conseguiu resolver nada na minha vida. E aí eu vou. E aí quando o pastor chega, e como um pai, ele usa da sua autoridade para corrigir, o meu tempo nessa igreja acabou. Essa frase que inventou ela foi o diabo, irmãos. Eu te pergunto, quantas igrejas tem? Só tem uma, meu filho. Só tem uma igreja. Aí o cara que fala que o tempo dele naquela igreja acabou, para onde que ele vai? Para o inferno. Porque não tem outro lugar para ele ir. Porque acabou o tempo dele na igreja. Você está entendendo, irmão? Por isso que essa perda foi tão drástica. Porque hoje a maioria dos pastores estão acuados, porque não podem corrigir filhos mimados, bebês mal criados, não pode corrigir, porque, não preciso disso, pastor não podia ter feito isso comigo, porque isso é antiético. Antiético, querido, é o inferno. Nós fomos feitos para correção. Perdão, vou melhorar essa frase. Nós fomos aceitos para a correção. É por isso que o escritor de Hebreus diz que Deus, como Pai, lá no capítulo 12, corrige a quem ama. Olhe para mim e ouça. O grande problema nosso é que nós, por causa de uma má formação, por causa de diversas situações e circunstâncias, nós associamos a correção à reprovação. E não é verdade. Não é porque eu sou corrigido que eu perdi, irmãos. Pelo contrário, o fato de eu estar sendo corrigido só quer dizer uma coisa: ainda há esperança para mim. Você está entendendo isso, queridos? Porque aqueles que não são corrigidos, eles deixam de ser filhos. Quando uma pessoa não pode ser corrigida, isso significa que ela não reconhece uma paternidade. E querido, se você não consegue receber, estabelecer um pai que você vê, como você conseguirá estabelecer um pai que você não vê? Isso é hipocrisia. Agora é claro que essa pregação é loucura. É claro. Pastor, mas como é que eu vou colocar alguém sobre a minha vida nesse nível, querido? Isso é fé, isso não é entendimento. Mas essa pessoa vai me usar para me manipular. O diabo usou a Bíblia. É claro que alguém, queridos, o que foi que Jesus disse? É inevitável que venham os escândalos. Inevitável. Pode ser a maior revelação ou a menor revelação. Vai haver escândalos. Quantos aqui conhecem o Luiz Hermínio?
É uma bênção, não é? É uma bênção, cara. Aquele cara é... Nossa, Deus usa ele mesmo. Mas eu conheço gente que diz que é filho dele, que está dividindo igreja. Então, sempre vai haver quem vai usar daquilo que é puro para poder perverter outros, sempre vai haver. Agora, o fato de haver pessoas que vão usar o entendimento de paternidade para manipular, para se enriquecer, não tira de nós a responsabilidade de entender que paternidade é algo eterno, foi algo que Deus estabeleceu. Amém, igreja? Então não importa o que aqueles da perdição estão vivendo, eu vou viver paternidade. Eu vou viver paternidade. Até o fim da minha vida, eu vou viver paternidade. Já até espraguejei o dia que Jesus me revelou paternidade, porque é apavorante, é destruidor. É uma coisa terrível. Você colocar a sua intimidade nas mãos de alguém, isso é totalmente apavorante. Vocês estão entendendo, irmãos? Mas é o único caminho. Se você não tem coragem de colocar a sua intimidade nas mãos daquele que Deus escolheu para te ajudar, como você vai fazer isso com Deus? Não tem jeito, irmãos. Não tem jeito. Agora, o que Deus sonha é que nós estabeleçamos essa relação de amor e cumplicidade. Paternidade. Termos uma identidade. Lutarmos por aquela identidade. Entendermos qual é a ação da referência paterna em nós, qual é a ação da referência materna em nós. Irmãos, eu podia ficar aqui contando para você uma noite inteira das surras que eu tomei do meu pai biológico e do meu pai ministerial. O pastor José já me bateu para eu ficar sem som e sem imagem, meu filho. Totalmente em coma espiritual. Fiquei 3 dias sem saber aonde que eu estava, quem que eu era e para onde que eu ia. Só que tem uma coisa. Nós estamos entrando na Europa com o visto de ministros do Evangelho. Pela porta da frente, sabe por quê? Porque eu tenho uma identidade. Eu não vou precisar de entrar na Europa, mas eu já vi de tudo que você imaginar. Gente que fingiu ser empresário, pastor, membro de igreja, que fingiu ser alguma coisa para poder ganhar visto para entrar nos lugares. Cansado de ver isso. Quando alguém me perguntar assim, mas o que você fez para você poder ganhar esse visto? Eu vou falar assim, não, eu tenho um pai. É simples assim. Mas como assim? Não, o pai da identidade, filho. Quando você tem identidade, você entra em qualquer lugar. Porque quando você apresenta a sua identidade, a foto é o menos importante. O que é mais importante é a sua filiação e o número de cadastro, porque aquele número está arrolado em algum lugar onde todos têm acesso. Quando você tem uma paternidade espiritual, o seu testemunho é arrolado nas religiões celestiais, aonde todos têm acesso. Por isso, em qualquer lugar que você vá, o seu testemunho espiritual chegará primeiro que você. Meu Deus! Aleluia! Aleluia! É muito lindo isso, irmãos. Por isso que nós precisamos da paternidade. E quando você estabelece uma paternidade ministerial, você vai começar a vencer gigantes, irmãos. Eu me lembro que a última coisa que eu conseguia, até os meus 37 anos de idade, eu nunca tinha tido uma conversa com meu pai. Nunca. Até os meus 24 anos eu vivi endemoniado, então era impossível conversar com meu pai. Sabe o que aconteceu? Todas as vezes que eu ia conversar com o pastor José, eu chorava. Com 30 e lasca de anos de idade. Toda vez que eu ia conversar com ele, eu chorava. Eu falava, gente, mas que troço é esse, rapaz? Eu não consigo conversar com ele sem chorar. E um dia eu orando e perguntando, Deus, mas está errado. Porque quando eu chorava, conversando com ele, o que parecia que eu não tinha estabilidade emocional. E um dia ele me falou, eu falei, Abinho, eu fico pensando, porque toda vez que você conversa comigo, você chora, cara.
tem alguma coisa nas suas emoções aí, ué. Aquilo ali me comeu. Eu falei, não, tá, meu Deus. E eu orando, Deus. Deus falou para mim, sabe por que você chora quando você está conversando com o pastor José? Porque você está sendo curado para conversar com seu pai. Aí no outro dia que eu fui conversar com ele, chorei, ele falou assim para mim, amigo, você está chorando de novo? Eu falei, o dia que eu conversar com o senhor e deixar de chorar, o senhor manda eu embora da MCM. Porque eu perdi o temor. Eu perdi o amor pelo pai. E aí expliquei para ele toda a história. Sabe o que ele falou comigo? Esse dia foi cruel, hein? Ele falou, Ebinho, eu estou aprendendo a ser pai, cara. Pensa numa tarde. Quando você entende paternidade, você sai do lugar do julgamento e você entra no lugar do desfrute. Você desfruta, paternidade é para desfrutar. Paternidade é algo que você sente prazer. É claro, irmãos, quem não entende isso vai te chamar de puxa-saco mesmo. Quem não entende isso vai chamar você de louco mesmo, como muitos me chamaram. Mas é eu que estou indo para Londres, não são eles. 14 anos. E eu não vejo a hora, irmãos, de eu estar lá com a base estabelecida e convidar eles para ir. Recebê-los lá. Entendeu? E eu sou mau, eu não sou bom não. Jesus é que está me transformando. Então imagina eu lá com eles tomando chazinho das duas, porque lá na Inglaterra é lei, né? E eu assim, né? Até que por puxa-saco eu cresci, né? Tá brincando, não vou fazer isso não. Mas que dá vontade, dá. Então quando você tem paternidade, irmãos, você começa a viver coisas que as pessoas à sua volta não vão entender. Quando você se lança em paternidade, você obriga Deus ao tempo todo ministrar no seu pai, por amor a você. O tempo todo. Interessante isso, eu nunca tinha pensado por esse ponto de vista. Mas o que faz Deus ministrar na vida do Orlando, do pastor Orlando, não vai ser o seu desejo de Deus ministrar, mas vai ser o seu relacionamento com Ele. Porque quanto mais dúvida você tiver, mais resposta Ele tem que ter. E quem dá resposta para Ele não são os livros. Você está entendendo isso, irmão? Por isso que paternidade é tão importante. Agora eu sei que é apavorante. Meu Deus, falar tudo para o pastor José não foi fácil, não. Não foi fácil. Falar de segredos para ele não foi fácil. Prestar conta financeira para ele não é fácil. Mas uma coisa eu posso te garantir: é o caminho. É o caminho. E ele disse que o caminho seria estreito, né? Ele disse. Ele disse que o caminho seria apertado. Paternidade, irmãos, ele cura permanentemente o processo familiar. Porque muitos pais colocam jugo sobre a família que eles não conseguem carregar. E sabe por que eles colocam esse jugo? Porque eles não têm um pai sobre si. Porque se eles tivessem um pai, hoje à tarde, hoje na hora do almoço, eu tinha um programa daquele assim que eu mais amo, que é estar com os irmãos, ouvindo aquele barulho santo da carne assando. Irmão, esse é o som do céu. Mas aí, um filho meu estava com problema. Irmão. Quando você entende paternidade, você entende os valores. Nada é mais importante para o pai do que a sua família, descendente e ascendente.
estava falando para o pastor Kalina aqui, antes da gente começar, eu não vejo a hora da base estar construída lá, pastor Orlando, eu colocar a foto do pastor Zé e pastor Eli. Ah, isso é idolatria. Não, isso é honra, meu filho. Isso é honra. Isso é honra. E quem descobre o princípio da honra, jamais mendigará. Quem descobre o caminho da honra, prosperará de maneira sobrenatural. Você vê que eu tinha lembrado que a pastora tinha falado, né, da parte de Deus, que eu ia receber o convite. Mas eu já tinha esquecido que eu não precisava preocupar com nada. E ela lembrou ontem. Ela falou, não, tem mais, não precisa preocupar com nada, não. E sabe uma coisa, irmãos? Aí que eu entendi, porque eu não consegui fazer meu postalzinho até hoje. Rapaz, eu precisava até ter um postalzinho para deixar aqui com você, com o número das contas e tudo. Mas não consegui fazer, irmão, você acredita? Aí ontem, quando ela falou, rapaz, ó, nem isso. Nem isso. Porque quando você tem um pai, você trabalha para ele enquanto é dia, e ele te supre enquanto você dorme. Isso é ter paternidade. Sabe, quando a Bíblia diz que Ele renova as misericórdias a cada manhã, isso fala do cuidado paterno. Eu sei, irmãos, que todas as manhãs, meu pastor está lá, ó, metendo brasa na minha cabeça. No início era de preocupação, porque custoso toda a vida. Pensa no menino que deu trabalho, eu dei trabalho para o pastor José, gente, pelo amor de Deus, ali eu vou te falar, viu? Ali foi, um dia ele falou para mim assim, isso é minha cura. Eu falei, glória a Deus, né, pastor José? Mas hoje eu sei, irmãos, que a oração dele já não é tanto para eu parar de dar trabalho, mas aqui para que eu possa continuar firme naquilo que eu alcancei no Senhor. Então, quando você tem paternidade, você sabe de onde você era, de onde você veio, você sabe onde você está e você sabe para onde você vai. Paternidade, ela dá destino. A pior coisa que tem é quando uma pessoa está dentro da igreja e não tem destino. A minha avaliação é que vocês dão muito pouco trabalho para o pastor Orlando. Porque vocês têm que descobrir paternidade, porque o filho ele dá trabalho para o pai, mas não aquele trabalho pejorativo, mas um trabalho saudável. Como é que faz isso? Como é que faz aquilo? Eu quero ganhar almas, como é que eu faço? Falar em ganhar almas, aquela lista não chegou para mim ainda. Eu preciso daquela lista. A lista dos folderzinhos. Quem lembra? Da última vez que eu estive aqui, a gente fez um folder, né? Muitos de vocês compraram, mas eu preciso daquela lista para orar, irmãos. Eu estou orando pela igreja inteira, mas a lista é bom para a gente falar nomes. Ok? Ok, pastor Adriano? Porque você é filho. Irmãos, isso é impressionante. Olha, presta atenção comigo aqui. Essa aqui é sua filha. Se ela estiver ali parada e tiver 15 meninos fazendo bagunça, você vai chamar a atenção de quem? Por quê? Isso é lindo demais. Por isso que nós temos que nos alegrar quando nós somos corrigidos, irmãos. Gente, eu estou orando, eu estou lendo a Bíblia, eu estou jejuando, meu pastor Orlando ainda está me chamando a atenção. Só tem um motivo que ele está fazendo isso. Que você é filho. A gente, irmão, só não corrige, é filho dos outros. Então, se você está nessa casa, e essa casa tem um pai, saiba de uma coisa, se você não está sendo corrigido, alguma coisa está errada nessa relação. Alguma coisa está errada. Por isso que nessa noite, o desafio é você ter coragem de dizer se você estava relacionando por interesse ou por amor. Qual é a sua relação com Deus?
Porque a sua relação com Deus vai manifestar a sua relação com o seu pastor. Será que você gosta de usar a Deus nos seus problemas? Porque se você só tem Deus para poder solucionar os seus problemas, é assim que você vai ter o seu pastor. Logo, uma relação de amor não vai acontecer. É tão bom, irmãos, quando eu vou para a chácara, conversar com o pastor José, e ele fala assim, nós temos aí alguns pontos. Eu falei, não tem ponto nenhum. Hoje nós vamos conversar de pai para filho, de filho para pai. Não quero saber de MCM, não quero saber de pastor, não quero saber de ninguém. Aí ele, então tá bom, vamos falar aqui. Aí a gente conversa de sola de sapato, pede refrigerante, caixinha de fósforo. É bom demais. Isso é uma relação de amor. Não tem interesse, não é pelo que eu posso dar, mas é pelo que pode ser transmitido. Aleluia. Aleluia. Enquanto os relacionamentos convencionais, irmãos, eles necessitam de coisas, eles necessitam de que as partes tenham para trocar. O relacionamento paterno não. O relacionamento paterno, ele exige a ternura, é carinho, é um abraço. Vocês estão entendendo isso? Vai ter dia que você vai se encontrar com seu pai, não é para pedir nada, é para abraçar ele. É para receber um abraço. Não é para falar dos seus problemas, mas é para dar uma palavra de carinho. Pastor, eu nunca recebi isso, querido, eu vou te falar. Deus só está esperando você o enxergar como pai, para Ele poder falar tudo que o seu coração precisa. Tudo! Deus sabe cada palavra que você precisa ouvir. Mas Ele ainda não disse para que você não se apegue ao Deus da cura, ao Deus da prosperidade, não. Ele quer que você se apegue à paternidade dEle. Aleluia. Aleluia. Quantos entendem isso? Então eu queria te convidar a ficar de pé. Nós vamos orar.